Olá, queridos amigos. Hoje queria falar aqui um pouco sobre este mito dos amplificadores a transistores com a característica do som da válvula, ok? Não é que eu seja um entendido em válvulas e amplificadores valvulados, nada disso. Admito que não o sou, mas há algumas questões que são óbvias e facilmente a gente pode analisá-las, ok? E eu tenho ouvido muitos comentários do tipo tenho um amplificador com uma distorção 0.00 qualquer coisa, só tem distorção de harmónicas pares, portanto é um amplificador com uma característica de valvulado. Não é nada, pá. Não é nada, pá. Se pensarmos um bocadinho, um amplificador abaixo de uma determinada distorção 0.1 ou que seja 0.01, não sei, para alguns audiófilos ou algumas pessoas que tenham mais sensibilidade, mas vá, abaixo de 0.1%, o ouvido humano já não consegue distinguir, portanto, a THD, digamos assim, um sinal que tenha mais THD ou menos THD não vai notar a diferença. Algumas pessoas, se calhar, que até conseguem notar. Mas estamos a falar de uma distorção 0.001 ou 0.0005, só tem harmónicas pares, temos o som da válvula? Não tem, pá. Não tem. Para ter o som da válvula, precisa ter a característica da válvula, não é? E precisa ter distorção para que seja audível. Não é? Se a distorção é muito reduzida, não vamos ouvir o som da válvula. Eu tenho aí uma figura que vou passar e vou falar um bocadinho sobre este tema. Não é que eu, como disse, seja muito entendido, sei algumas coisas, vou passar para vocês. Bom, inclusive houve alguém que me fez aí um comentário tipo, mas a THD e o ruído não são tão importantes porque os amplificadores a válvulas têm distorções elevadas e ruído também, e as pessoas gostam do som. Não é bem assim também, ok? Uma coisa é THD, outra coisa é a relação sinal-ruído, ok? Bom, eu tenho aqui um espectro, ok? Aqui temos as componentes harmónicas. Eu já vou explicar, portanto, aqui a cor-de-rosa temos o sinal de entrada do amplificador que vai ser amplificado, portanto temos um sinal com uma componente de 1 kHz e 3 kHz. Vai ser amplificado e temos aqui, portanto, o sinal de saída a preto que foi amplificado a 1 kHz e 3 kHz. A questão é que também aparecem aqui harmónicas, portanto, aparece aqui a segunda e a sexta harmónica. Bom, a questão é que quando temos o dobro da frequência, estamos a falar, portanto, uma oitava acima, se nós tocássemos um instrumento, por exemplo, se nós tivéssemos este sinal a preto, um sinal composto por estas duas harmónicas, ou composto por estas duas, seria a mesma música, mas num tom mais alto, ok? Aqui entramos na questão da música e eu nem vou falar muito nisso porque há pessoas que percebem muito mais disto, podem falar sobre isto e antes que fale algum termo errado, mas a questão é que teríamos precisamente a mesma música, mas a mesma melodia, talvez seja mais correto, mas num tom mais alto. E isto é algo que é harmonioso e é agradável ao ouvido, ok? É uma distorção, ok? Em termos de THD, se formos medir a THD é alta, mas em termos de sinal, o que nós ouvimos, a música, é harmonioso, ok? E este é o conceito que está por trás da válvula, pelo menos do que eu li e do que eu ouço dizer. Temos uma distorção alta, mas é harmonioso, ok? As harmónicas podem ser agradáveis ao ouvido, ou não, ok? Podem ser agradáveis ou não. Outra coisa é a relação sinal-ruído, que é dada pela potência do sinal a dividir pela potência do ruído. Se nós tivermos ruído,
ruído de 50 Hz ou 100 Hz da fonte de alimentação ou outros ruídos, cliques indesejados, não é agradável ao ouvido. Okay? Não é agradável ao ouvido. Portanto, um amplificador a válvulas que tenha uma distorção, por exemplo, de 0,2% ou 0,5%, mas tenha uma relação sinal-ruído de 100 dB, portanto é um bom amplificador. Okay? Pode ser um bom amplificador, porque a distorção é uma característica da válvula. Okay? Bom, aqui temos a forma da THD, portanto na THD temos a raiz quadrada do valor RMS das harmónicas, da segunda, terceira, portanto o somatório, a dividir pela primeira harmónica, portanto quando não temos, isto para o caso em que só temos, portanto uma componente fundamental, ok? Portanto temos aqui a primeira harmónica e depois a decomposição, portanto as outras harmónicas todas. Portanto, quando o conteúdo harmónico tende para zero, a THD tende para zero. A relação sinal-ruído, quando o ruído tende para zero, a relação sinal-ruído tende para infinito. Agora, há aqui uma questão que eu não podia deixar de falar, que é aquela questão, mas isso que você está a dizer é muito bonito, 0.005 ou 0.002 de distorção é muito bom, mas existem amplificadores com esses níveis de distorção que ligamos nas caixas acústicas e uns dão um som e outros dão outro som. É verdade. Todos nós já observamos isto. Mas a questão é que quando fazemos as medidas do amplificador, fazemos com uma carga de 8 ohms, 1 kHz, nós não fazemos o teste do amplificador com uma caixa acústica. Não é? Não ligamos a caixa e não vamos medir a THD em todas as frequências, não vamos ver a resposta do amplificador, porque a caixa tem uma impedância que varia com a frequência. Algo deste género, podem procurar na internet, vão encontrar este tipo de resposta, ou seja, a impedância da caixa vai variar com a frequência. Portanto, a resposta do amplificador também vai variar com a frequência. Não há volta a dar, não é? E depende do amplificador. Como é que o amplificador se adapta quando tem impedâncias de 8 ohms, quando tem impedâncias ligeiramente inferiores ou quando tem impedâncias superiores. Como é que ele se adapta? Como é que vai ser a resposta? E a resposta do conjunto, não é? Amplificador mais caixa. Portanto, fazer o teste com 8 ohms, THD reduzida, ok, tudo bem, é um standard, dá uma ideia das coisas, mas as coisas não são bem assim. Por isso, uns amplificadores soam de uma maneira e outros soam de outra maneira. Ok? E pronto, basicamente a ideia que eu queria passar aqui é que não podemos ter, isto no meu entendimento e aquilo que eu consigo, portanto, constatar, não podemos ter um amplificador de 0.000 e ter a característica da válvula, ok? Ok, talvez o amplificador até tenha essa distorção a 1 kHz, mas noutras frequências e com outra impedância tenha uma resposta completamente diferente e tenha algo parecido com a válvula. Mas eu olhando, atenção, o ponto que eu quero chegar é este, eu olhando para um teste que é feito a 1 kHz, com uma resistência de 8 ohms, ok? Eu só vejo harmónicas pares e dizer que um amplificador que tem uma distorção de 0.005 tem uma característica de som de válvula, não tem. Não tem. Ok? Não tem. Ligamos, não tem som de válvula nenhum. Eu, inclusive, fiz umas medidas. Onde é que eu tenho aqui? Fiz umas medidas. Esta foi a primeira placa do amplificador HQA, que eu tenho aí no vídeo anterior, uma audição que fiz. Esta foi a primeira placa. Na segunda placa, que é a que eu tenho, do HQA, eu fiz uma medida errada, ou seja, eu liguei o crocodilo do medidor de distorção num ponto que não era bem a saída, não é? Ficava ligeiramente assimétrico
e a simetria geram segunda harmónica. Então o amplificador tinha uma distorção baixa, ok? E só tinha harmónicas pares. Portanto, se eu ligasse ali, se calhar ia ter o som da válvula, não é? Pronto, a questão que eu queria falar era realmente esta. Portanto, se queremos ter o som da válvula, temos de ter distorção elevada. Senão não vamos conseguir ter percepção desse som da válvula, não é? Não vamos conseguir. O ouvido humano, portanto, esta história do 000, até que alguém me prove o contrário, esta história do 0.000 e ter o som da válvula não faz sentido, nem tem fundamento nenhum, ok? E pronto, amigos, basicamente era isto. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Estas duas válvulas que eu tenho aqui, eu coloquei aqui esta imagem. Esta é uma placa, só para mostrar que estas válvulas são mesmo minhas. É de um pré-amplificador que eu comprei, que tem estas válvulas para gerar distorção e ter a característica da válvula, e depois a seguir para ligar um amplificador a transistores. Mas ele não funcionou muito bem. Comprei isto no eBay, depois posso fazer aí um vídeo a falar um bocadinho sobre isso. Mas pronto, basicamente a ideia é esta: 0.000 até para a característica da válvula. Até pode ser que só tenha distorção nas harmónicas pares, mas não vai ser perceptível. Okay? Não vai ser perceptível, porque é uma distorção muito reduzida mesmo. Ok, amigos, um grande abraço, até à próxima.